Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Educação Conectada. Aqui quem fala é a Camila de Souza, sou coordenadora da Auscolap Academy, braço acadêmico científico do Grupo Bebral. Estamos hoje com um tema: inovação na antisepsia cirúrgica das mãos, segurança, qualidade e redução de tempo. Ao meu lado, eu tenho minha querida colega de trabalho, enfermeira, Tatiana Clerc, gerente de produto. E na minha frente, que eu sou fã da aula dela, do trabalho, Paula Baco, também enfermeira. Vou falar para vocês um pouco do currículo da Paula, que é graduada em enfermagem e obstetrícia, mestre em enfermagem pela UERJ, especialista em segurança do paciente pela Fiocruz, especialista em prevenção de controles de infecção pela Unesa e atualmente atua como enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Municipal Jesus e no Hospital São Vicente de Paulo. Tem experiência na área de enfermagem com ênfase em prevenção e controle de IRAS. Então, eu chamo todas vocês agora e quem está em casa nos assistindo a participar dessa nossa modalidade que a gente chama de educação conectada, uma modalidade mais fluida de aula para que você possa ainda mais dar robustez, tirar dúvidas e contribuir para a sua jornada profissional. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada. E Tati. Obrigada. Então, pessoal, para quem está nos assistindo, a gente começa sempre com aquele nosso modelo de blocos de perguntas. E, Paula, vou começar. Nós temos em torno de 5 a 6 blocos com temáticas. Vou sempre trazendo para vocês, para o público que está em casa também poder acompanhar e saber para que caminho a gente está indo, né, na nossa gravação. E aí a gente vai começar falando sobre a inovação na antisepsia cirúrgica das mãos, né? E a primeira pergunta para você que eu tenho, Paula, é o seguinte: qual é o papel da antisepsia cirúrgica na prevenção de infecções? Então, a antisepsia cirúrgica tem a finalidade da remoção da microbiota da pele dos cirurgiões, de quem está na equipe cirúrgica, ali em campo cirúrgico, porque é um procedimento estéril, do início até o final. Então, você tem que remover essa microbiota, tanto a transitória quanto a residente. Essa é a finalidade da antisepsia cirúrgica. Qual é a sua visão nessa questão da antisepsia cirúrgica, né? A gente tem um foco muito grande nos cirurgiões e eu queria que você comentasse um pouquinho da parte da anestesia, dos anestesistas que muitas vezes falam, eu não estou operando. O que você tem para trazer para a gente, assim, da sua experiência no papel dessa prática tão importante, ou de repente esses profissionais que têm um papel ali fundamental, claro, mas que não estão diretamente operando esses pacientes? Então, a antisepsia cirúrgica ela é destinada àqueles profissionais que vão estar em campo cirúrgico e aqueles profissionais que vão executar algum procedimento invasivo. Então, nas instituições, o anestesista ele tem um papel fundamental que ele executa procedimentos invasivos. Por exemplo, uma punção venosa profunda, uma intubação. Nesse momento, é um procedimento eletivo e ele deve fazer antisepsia cirúrgica da pele. Normal, como todos os outros médicos que estão no processo dele. Exatamente. Isso, perfeito. Legal, excelente. E aí, Paula, uma outra pergunta dentro desse bloco é o seguinte: o que a literatura científica mais recente diz sobre os métodos mais eficazes para a antisepsia cirúrgica? Então, a literatura ela fala em 2 métodos. O tradicional, que é a antisepsia cirúrgica com a água e com uma solução degermante, normalmente a principal escolha é a clorexidina, e ela fala da solução alcoólica, que parece que é super novo, mas ela não é tão nova assim. Né? Ela não é a tradicional, mas ela o mercado europeu todo usa solução alcoólica para antisepsia cirúrgica e vários hospitais no Brasil já utilizam, né? Já tem décadas que ela está aqui, né? Desde 2010, mais ou menos, a gente já tem no Brasil. É a nossa solução padrão ouro, né? Da Organização Mundial de Saúde. É a melhor escolha. Perfeito. E aí, entrando no segundo bloco, a gente vai pensar agora em métodos e efetividade. Então, para você que está em casa acompanhando, saber onde a gente está, para que caminho a gente está indo nas perguntas. Então, aí, Paulo, o que a gente tem aqui para te perguntar? Quais são as principais diferenças entre a antisepsia cirúrgica tradicional, com sabão e escova, e a antisepsia com soluções alcoólicas? Bom,
A antisepsia cirúrgica tradicional, a gente utiliza assim, a escovação, né? Que você pega uma escova embebida com a solução, normalmente clorexidina, cerdas macias, e você tem que fazer a escovação da ponta dos dedos até o antebraço de 3 a 5 minutos. E aí começa o complicador. Não sei se eu já posso adiantar, Pode, mas claro, assim, à a gente vontade. Espaço é seu. por mais macia que seja essa escova, não é uma única vez que um cirurgião vai se escovar ao dia. São várias cirurgias. Então, de 3 a 5 minutos se escovando, acaba escoriando essa pele, né? Causando escarificação nessa pele. Então, é o primeiro problema que a gente tem. E na prática, tanto na prática quanto na literatura, a gente vê que não se sustenta fazer essa escovação de 3 a 5 minutos. Então, diminui esse tempo de escovação, diminuindo o tempo, diminui a eficiência, né, do processo. E a solução alcoólica, você não precisa fazer a escovação. Você faz a higienização, né, das mãos, você faz da mesma forma da ponta do dedo até o cotovelo, só que você não faz essa escarificação na pele. E a solução ela tem propriedade emoliente, então ao invés de escarificar a pele, ela protege a pele. Eu acho que, comentando um pouquinho, é um outro ponto importante, né, dessa diferença, é a questão da água, né? A gente não vai falar agora de sustentabilidade, mas um outro ponto da água, né? Quando a gente fala da escovação, do método tradicional, que é a escovação, então o profissional ele tá lá se escovando e ele vai enxaguar as mãos e ele já vai entrar para operar. Quando a gente fala da solução alcoólica na antisepsia cirúrgica, ele vai lavar, ok, com água e sabão, ele vai secar, mas daí ele vai usar o álcool, né, a solução alcoólica e entrar. E aí o meu ponto é, se a água estiver contaminada, você não tem a segurança que a água não esteja contaminada. Porque por mais que tenha a resolução, a portaria, que existe o rastreamento de potabilidade dessa água, existe um tempo ali importante que pode ter um biofilme. Né? E potabilidade não é pureza. Exatamente. Né? Potabilidade significa que ela está própria para consumo humano, mas não para segurar. Ela não tem nenhum tipo de bactéria, fungo, contaminante, porque a água não é estéril. A nossa guerra invisível, eterna guerra invisível. E uma outra situação que eu coloco é que quando você tem a secagem, né, com a compressa, quando ela é tradicional, só que por mais que você seque com a compressa, ainda fica uma umidade na pele. E a combinação da umidade com látex ou com a nitrila, que é o produto que é a composição da luva, quanto mais úmida, maior a chance de você fazer microfuros. Quando você faz microfuros, você desprotege tanto o profissional quanto o paciente. Caramba. E 80% das luvas tem microfuros que os profissionais não percebem, né? Não. É mesmo? 80%. É mesmo. É poroso esse... É microfuro mesmo, né? Porque assim, é muito, muito imperceptível aos nossos olhos. Mas como a bactéria a gente não consegue ver, então a gente também não consegue ver esses microfuros. Mas 80% tem. Nossa, é muito alto o número. Muito. E quanto maior o tempo de exposição, maior a quantidade de microfuros, porque eles vão fazendo a dilatação. Exatamente. Nossa. Bom, excelente abordagem, adorei. Eu não sabia desses dados. Sempre aprendo aqui, é ótimo. E agora a outra pergunta dentro desse bloco é o seguinte, Paula. Como os profissionais de saúde avaliam a eficácia e a praticidade dos métodos disponíveis? Então, para o profissional avaliar, ele tem que conhecer. É verdade. Isso é uma pergunta muito difícil, porque não os profissionais, eles não são... Não existe uma uniformidade. Depende muito tanto do conhecimento do profissional e do que chega até ele. Quando ele tem a oportunidade de conhecer os dois métodos e lidar com dois métodos, aí sim ele tem uma opinião a respeito. E quando ele sabe, quando ele conhece, quando ele consegue visualizar e praticar os dois métodos, a preferência é a solução alcoólica, pela praticidade, pela segurança, pela proteção. É muito parecido com o que a gente tinha antes da solução alcoólica para a higiene simples das mãos, quando a gente só tinha água e sabão. Então você perguntava se ele prefere álcool, ele não sabia nem opinar, ele não tinha solução alcoólica disponível. Sim. E agora a gente não vive sem a solução alcoólica, né? Não tem como. Muito bom. Quer complementar com alguma coisa, Cláudia? Não, eu acho que é perfeito isso. Eu também sinto isso, que muitos profissionais, na verdade, ainda não conhecem, né,
desconfia um pouco dessa Sim. prática, apesar de estar há mais de 20 anos difundida por todo mundo, né? É só para poder reforçar. Essa questão da solução alcoólica, ela veio por uma necessidade primeiro de sustentabilidade, né? Por causa da questão da água, e depois veio por uma necessidade de adesão, né? Que a gente vai mencionar um pouquinho. Então, eu sinto também um pouco desse profissional um pouco resistente, mas muitas vezes por não conhecer. Sim. Não conhecer que é muito mais eficaz, não conhecer que é muito melhor para adesão, enfim, pela praticidade e todos os benefícios que vêm com essa solução alcoólica em detrimento da escovação. Eu penso da mesma forma. A gente acaba sendo vendo com desconfiança aquilo que a gente não tem a propriedade, né? Aquilo que a gente não conhece. Então, a partir do momento que você vai se apropriando do conceito, não tem como você fazer uma outra opção, porque é muito mais prática, muito mais eficiente, é muito mais seguro. Então, eu penso da mesma forma. E um caminho é a gente instrumentalizar esses profissionais, né? Se a gente tem mais acesso, a gente replicar esse conhecimento, que eu acho que até até uma função social, né? Não, É total. verdade. Total. Bom, Paula, e agora a gente vai para o benefício do uso das soluções alcoólicas, tá? E aí a pergunta é: como a escolha de um antisséptico adequado pode impactar na saúde da pele dos profissionais de saúde? Tem muito a ver com o que você estava falando agora há pouco, né? Sobre a escoriação de tantas vezes, leite escovando. Como é que a solução alcoólica, como é que você vê, como pode impactar, então, na saúde da pele dos profissionais? Eu conheço alguns cirurgiões, isso é história real. Alguns cirurgiões mais velhos que, quando eles vão viajar, eles não têm mais as digitais. E na hora de passar pela Tá descolar. Polícia Federal, tem que fazer todo um trâmite, porque de tanta escovação eles perdem as digitais. Caramba. Então, assim, é real que existe um desgaste dessa pele. Então, assim, não existe dúvida que a escovação ela causa um dano na pele. E quando você vem com uma solução que ela protege a pele, é muito bem-vinda. Porque realmente, se você escovar, se você pegar uma escova de dentes, que é a mais suave que tem, se você ficar 5 minutos se escovando no antebraço, que é onde a pele é fina, ou no dorso da mão, você vai ver que realmente é muito desconfortável. Só que é essencial, né? Você tem que fazer a escovação, se você opta por esse método, para você entrar em campo cirúrgico seguro. Aí vem uma solução alcoólica, que é a eficiência é igual ou superior e com vários valores agregados e que protege a tua pele, a adesão é muito boa, ela é muito bem-vinda. Quando a gente vai para campo com os testes, ela é muito bem aceita. A desconfiança que a gente falou um pouquinho anterior é mais em relação à eficiência, que a gente tem inúmeros estudos mostrando que ela é eficiente, inclusive vem os guidelines, né? Mostrando isso, tanto o guideline americano, o europeu e agora a Anvisa também. Paula, eu concordo. Eu sempre falo isso também, né? A nossa mão é a nossa ferramenta de trabalho, então a gente tem que cuidar, né, da nossa riqueza. E, obviamente, escolher o que é o melhor pra gente, né? Um produto que hidrate a nossa mão, um produto que tenha dermoprotetores, enfim. Porque esse profissional, dependendo, ele faz diversas cirurgias no dia, enfim, ele precisa, obviamente, proteger o seu paciente, mas o seu primeiro amor é a sua própria vida. E eu queria te fazer uma pergunta do seguinte: alguns profissionais que já conhecem a técnica, né, ficam ainda um pouco receosos, né? Eu acho que eu prefiro me machucar, não sei. Eu acho que eu prefiro aquela dorzinha aqui, ó. Porque, infelizmente, a gente ainda tem aquela questão cultural que o medicamento bom é aquele que arde. Se tá ardendo, tá curando. Era mais ou menos isso, né? E eu queria te perguntar, o que você acha que falta para mudar o mindset dessas pessoas, essa virada de chave de caramba, a medicina ela evolui todos os dias, nós somos sedentos por isso, né? Por evolução, por tecnologia. E por que talvez essa desconfiança ou essa resistência? A gente resiste àquilo que a gente não conhece, porque o conhecimento liberta. É uma estratégia que eu acho muito inteligente, que o professor Pitet coloca sempre, é que você deve escolher dentre os profissionais que você tem, aquele que seja destaque e formador de opiniões, né? Então, se um cirurgião, que ele é respeitado entre os outros cirurgiões, você consegue apresentar o material para ele e ele servir como um disseminador, acaba que o conhecimento ele chega de uma forma mais suave e mais bem aceita.
Acho que você desconhece aquilo que você desconfia daquilo que você não conhece. Aí vem uma pessoa que você muito admira e ele mostra que aquilo funciona, é bacana, ele utiliza, fica muito mais fácil. A gente acaba seguindo melhor aquele pessoa que você tem como uma referência. Liderar por influência, né? É sempre bom, positiva. Perfeito. E você acredita que a praticidade e o tempo de aplicação influenciam na adesão à antisepsia cirúrgica? Com certeza. É o mesmo fundamento da higiene simples das mãos, não tem comparação. Quando a gente começou a trabalhar com a higiene de mãos, o maior, isso é o fundamento mesmo. O tempo é dinheiro, o tempo é fluxo, o tempo ele direciona as nossas ações. Quando a gente compara de 3 a 5 minutos de escovação, que fica muito difícil de fazer, e você compara uma solução que gasta de 1 minuto a 2, né? O que a gente tem no mercado de 1 a 2 minutos, você tem uma queda muito grande desse tempo, né? E isso influencia não só influencia toda a rotina do centro cirúrgico, de fluxos, do tempo cirúrgico. Isso a gente tem um ganho muito grande. E melhora a adesão, porque o cirurgião não está ali só para operar, fazer uma cirurgia. Ele está para cumprir um mapa cirúrgico, de lá ele vai para uma outra instituição, que vai para uma outra instituição. E a gente tem um ganho muito grande, porque num campo cirúrgico não vai uma única só pessoa. Né? Às vezes a gente tem, dependendo do poste das cirurgias, a gente tem vários elementos ali que precisam se escovar. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando que tempo, né? Tempo é dinheiro, é uma frase clichê, mas é muito importante, enfim, para todo mundo, né? Para toda operação, para o profissional. E aí eu tenho essa solução inovadora, né? Pode-se dizer assim, né? E como a solução padrão ouro da Organização Mundial de Saúde. E eu queria perguntar, você como profissional, especialista nessa área de controle de infecção, qual é, de repente, um outro ponto importante dentro dessa solução que seja prático ou que contribua para essa rotina dentro do centro cirúrgico? Então, por exemplo, ele se escova, ele precisa se enxaguar a mão e talvez ele entre no centro cirúrgico com a mão úmida. Isso pode ser um obstáculo para a questão da luva e percepção e tal. E aí a gente muda agora para uma solução alcoólica que substitui todo esse cenário. O que você acha que pode ser determinante nessa solução que ajude a prática ali na cirurgia? A secagem rápida. Então, quando a gente tem uma solução que é líquida, ela é mais rápida, a secagem é mais rápida. E a gente volta para o tempo de novo, né? A rapidez. É um ciclo, né? Sim. E são as mesmas questões. É a rapidez, é a segurança, é a sustentabilidade. São os mesmos pontos, né? Que eles acabam sendo ciclos que a gente retorna o tempo todo. Agora, não basta ser só uma solução alcoólica. Eu tenho que ter uma solução alcoólica que me favoreça. Né? Uma solução alcoólica que ela não tenha resíduo na minha mão, que não seja pegajosa, que a secagem seja rápida, que essa sim cumpre a função. E a praticidade que a gente precisa. Todo mundo precisa, claro. Exato. E aí, caminhando para onde vocês já estavam aí já conversando, segurança e sustentabilidade, eu vou te fazer uma pergunta, Paula. Existe um consenso entre os profissionais da área sobre qual é o método mais eficiente e seguro para a antisepsia cirúrgica? Então, consenso não existe porque as pessoas são diferentes e o conhecimento é diferente, né? Existe um consenso quando você estuda grupos semelhantes. Quando você tem grupos de pessoas que estudam antisepsia de pele e que têm acesso às opções de mercado, aí a gente tem um consenso que é a solução alcoólica, que é o padrão ouro da OMS, ela tem valor agregado e ela tem uma eficiência aumentada. Então, esse é o consenso. Agora, não tem como a gente colocar profissionais no mesmo local, né? No mesmo lugar. No mesmo pacote, não tem como. E legal também, acho que é bacana a gente reforçar que
a OMS, né, que traz, né, a gente está falando da Organização Mundial de Saúde, mas a nossa Anvisa também, né? Sim, claro. A gente tem o Manual de Prevenção de Infecção, a gente tem as duas últimas notas técnicas de higienização das mãos, que traz a preparação como essa solução padrão ouro e como a melhor escolha, né? Porque a gente está falando de uma evolução, a gente está falando do que é o melhor. A gente tem aí que 70% das infecções, elas podem ser evitadas com a higienização das mãos. A gente está falando da medida mais importante. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ter um olhar diferenciado, vale a pena a gente cuidar dessa prática, vale a pena, igual você falou, a gente respeitar todas essas características que são fundamentais para essa prática, né? Porque, assim, a gente está falando da base da prevenção de infecção e tem muita gente morrendo de infecção. Então, tudo que a gente puder fazer para contribuir, ela é fundamental. Com certeza. Não, perfeito. E aí, quais são os desafios para a implementação da antisepsia cirúrgica com álcool e como superá-las? Uma receita de bolo. Por que não? Então, a primeira eu já até coloquei, né? Quando a gente vai fazer implementar uma nova prática, a gente tem uma resistência muito grande, porque a gente está numa zona de conforto, né? Isso é do ser humano. Poucos de nós somos inovadores e a gente quer muito uma coisa nova. Assim, a gente tende a ficar numa zona de conforto. Então, é encontrar pessoas que possam ser seus parceiros. E assim, não tem como você fazer sozinho sem um cirurgião, porque a técnica é uma técnica cirúrgica. Então, escolha seus parceiros ali dentro. E aí a gente vai trabalhar com várias vertentes. A gente tem um projeto que ele trata de sustentabilidade, trata de economia, trata de segurança de processos, trata de tempo. Então, quem são esses personagens na instituição? Com cada um você vai falar uma linguagem diferente, né? A gente tem, por exemplo, se a gente comparar a escova por si só e a solução alcoólica, elas são similares em preço, mas aí a gente tem outras coisas que vão agregando, né? A água que não tem preço, ela tem valor. É um recurso que está em escassez. Então, a gente tem a água, a gente tem a compressa, a gente tem o resíduo dessa escova. Sempre lembrando que esse resíduo, a gente tem uma norma, né, para tratar resíduo. Esse é um resíduo comum, não é um resíduo reciclável. Ele também custa dinheiro. A hora homem, o saco plástico. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Então, a gente tem uma questão de sustentabilidade e economia, a gente tem a segurança do processo, então a gente pode envolver a equipe de compras, a gente pode envolver a equipe de qualidade, a gerência de risco, porque é um conjunto. E quanto mais pessoas a gente tem falando a mesma linguagem no processo, mais fácil é dele ter sucesso. Então, não é a CCIH que tem condições de fazer sozinha, porque isso está fadado a fracasso. Mas quando a gente junta os personagens certos, a gente consegue mobilizar uma instituição em torno dessa causa. Legal. E você, assim, é uma pergunta fora, mas até porque eu vejo muito das suas ações, né? Você quer dar algum exemplo de engajamento? O que sabe? Eu entendo que nessa implementação e dos desafios que acontecem, engajar os profissionais não é tão fácil, né? E eu sei que você usa assim, algumas técnicas que eu vejo divertidas até. Pode abrir aqui o espaço assim, para exemplos da sua rotina, que eu acho que é bem legal. Não dá para fazer nada sozinho, né? A gente tem que buscar parcerias. E o trabalho fica mais leve para mim quando tenho parceiros. Eu fico mais motivada também e a gente consegue um resultado muito mais fácil. Então, independente da realidade, eu falo muito isso com a Tati, né? Que a gente trabalha muito sobre higiene de mãos. A gente pode implantar qualquer processo seguro, independente da realidade que a gente esteja. Independente de ser um hospital público, que eu trabalho no hospital público, trabalho no hospital privado, que tem todas essas certificações possíveis, mas é possível a gente fazer, desde que a gente se reconheça. Então, por exemplo, vou citar o do hospital público, né, que normalmente as pessoas colocam muito a condição financeira, as dificuldades em torno da condição financeira. O primeiro personagem é o diretor do hospital. É o diretor do hospital apoiar esse projeto, é fazer um projeto, apresentar para ele, e ele te dá aval para você poder caminhar. No hospital que eu trabalho, a gente tem uma classe hospitalar. O que funciona? É um hospital pediátrico, onde as crianças precisam continuar aprendendo. Estão em idade escolar.
Então, a maior parceria que eu tenho é com a escola. Aí a gente faz uma dobradinha de saúde e educação. Legal. Então, por exemplo, agora foi o Dia Mundial da Água. A gente não pode perder o gancho, né? A gente economiza água, mas não economiza cuidado. Então, a gente faz as dobradinhas ali com a classe hospitalar. E a gente tem inúmeras, ação de carnaval. A gente entrega um bolinho purpurinado para o paciente, né? Mas a gente também entrega um álcool, fala sobre a importância da higiene de mãos. Então, a gente pega essas datas que a gente consegue trabalhar, pegar um pano de fundo e a gente introduzir a higiene de mãos. Sempre envolvendo o paciente, né? O paciente ele tem que estar no centro do cuidado. Ele não pode ser paciente, ele tem que ser o agente do cuidado dele, né? Então, é isso que a gente busca fazer o tempo todo. Ai, muito bom. Quer completar? Lindo trabalho. Eu sou fã, sou Eu também suspeita. sou fã, por isso que eu pedi para ela dar exemplo, porque eu acho que quem está assistindo acaba que tem insights, tem ideias, né? Ficou até A ideia amanhã. é essa. Eu acho, assim, que a gente está falando de, apesar de não ser uma prática nova, que é a antisepsia cirúrgica com álcool, né? Mas ainda na nossa realidade brasileira, ela não está amplamente implementada, pode-se dizer assim. E sim, a gente tem os desafios do profissional que é um pouco resistente, né? A gente até falou isso antes aqui, que eu brinco que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, eu gosto dessa prática porque eu faço ela há tantos anos. Então, acho que a gente precisa ser disruptivo, né? A gente precisa ampliar. E aí, Paula, eu acho incrível esse trabalho que você faz de desconstrução e reconstrução, né? Envolvendo não só crianças, mas a direção do hospital, todos os profissionais, para esse convencimento, né? E muitas vezes de algumas classes específicas podem ser um pouco mais resistentes do que a outra, mas eu tenho certeza que a gente consegue contaminar todo mundo, né? Com esses bons exemplos, com essas práticas, com essas dinâmicas, com o trabalho que você faz, porque assim, pode ser difícil, porque a gente tem resistência ao novo, né? A gente fica assim, tô acostumada com aquilo, mas, cara, é o melhor. Né? A gente antigamente usava o bip, a gente foi para aquele telefone grandão e, caramba, hoje a gente tá com um telefone touch, colorido. Vive sem. E não vive sem. Então, eu acho que é o que você falou, né? O caminho, ele é o conhecimento, é apresentar para essas pessoas as evidências, mostrar do que há de melhor, né? A gente tá no bloco, né, de sustentabilidade, a Cami ainda vai te perguntar, porque a gente está hoje na era ESG, a gente está na era hospitais greens, a gente está buscando sustentabilidade, a gente não pode deixar para lá, né? Eu costumo dizer que deixou de ser optativo, deixou de ser uma coisa opcional, agora ela passou a ser mandatória e obrigatória, e a gente está falando de uma prática que ela é segura, ela é de maior adesão e, caramba, sustentável, que é o que a gente precisa. Tati, assim, a respeito da gente fazer a desconstrução, a gente precisou se desconstruir também, né? Também, claro. Eu venho de uma escola que é de lavar as mãos com água e sabão, né? Isso aí. E eu tive que me corrigir, e eu só me corrigi aprendendo, estudando. E o conhecimento, ele realmente motiva, ele liberta, ele dissemina, ele contamina, né? É essa contaminação que a gente quer levar. A contaminação positiva, essa influência positiva. E a sustentabilidade, ela não é menos importante, ela caminha junto com a segurança também. Isso. Porque a gente está nesse mundo, a gente tem que cuidar da nossa casa. Né? Então, a sustentabilidade é um viés da solução alcoólica que é extremamente importante. Se a gente for olhar, né, eu estava vendo há pouco tempo, trabalhando com as crianças, que a gente gasta, em média, 234 litros de água por paciente, por dia. Nossa. Então, assim, é muita água. Aí a gente vai ler mais, assim, com que é gasto tudo isso? Quase 65% é gasto com higiene pessoal e higiene de ambiente. E é por isso que hoje as soluções para a saúde, elas estão cada vez mais secas, né? É um enxugar, né, do desperdício da água. Isso a gente vê no banho, né? A gente tem soluções cada vez mais secas, a gente tem para higiene ambiental, antes a gente lavava, né? Esfregava, cada vez menos espuma, cada vez mais lavação, e também com a pele, com a pele do profissional. Sim. Hoje as soluções alcoólicas, elas vêm para também, não só para a segurança do paciente, mas para a segurança do ambiente. Com certeza.
em qualquer solução alcoólica para a pele, tanto para antisepsia cirúrgica como para a higiene simples das mãos. Ela também tem esse viés da sustentabilidade. E eu trabalho numa instituição que ela é certificada, né? Tem a qualidade certificada. E as empresas de acreditação, atualmente, elas trabalham com a sustentabilidade, ela vem como a grande novidade e o grande desafio. Então, os hospitais que eles não trabalharem com sustentabilidade, eles vão ser descredenciados. Sim. Então, é o que você falou, é um cúmplice, não é uma opção, é mandatório. A gente tem que pensar nisso. Se a gente não pensou, está na hora da gente pensar. Tem um artigo que eu gosto muito, que ele fala sobre a questão do consumo de água nessa prática e me chamou muito a atenção que em uma escovação, o profissional ele pode gastar até 18 litros e meio de água. Uma pessoa numa única escovação. Se eu sou médica e faço 5, 10 cirurgias, o quanto só eu tô gastando, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Do que essa tecnologia, essa nova prática, ela traz não só para mim, né? Vai cuidar da minha mão, ela é mais rápida, ela é mais segura para o meu paciente. E caramba, eu tô contribuindo para o meio ambiente. E se você multiplicar, que também a gente está falando de estratégias, né? Para mobilizar pessoas, para convencer pessoas, para sensibilizar pessoas. 18 litros e meio, eu já vi esse artigo também. Aí você pega o teu mapa cirúrgico. Quanto você tem de cirurgias ao mês? Nossa, né? Quantas pessoas entram nessa sala e vão se escovar? Sim, é uma conta que no final do ano, quanto você economiza. Assim, você economiza financeiramente, mas em valor é muito alto, é muito alta a economia. É o que você falou, você não vai multiplicar por 1, né? Tem 500 cirurgias, e quantos profissionais estão se escovando? É 18,5 vezes o número de profissionais que se escovaram para aquela cirurgia. Sim. Paula, como a gente está nessa... Vou até fugir protocolo. Como a gente está nessa temática sustentabilidade e particularmente está no nosso DNA, né? A sustentabilidade, ela tá no DNA da Be-Brown, né? É uma coisa que a gente busca aqui diariamente em tudo que a gente faz, né? A contribuição à sustentabilidade. E eu queria trazer um tema que eu queria muito a sua opinião. A gente tem uma discussão muito importante, né? Enfim, por diversos hospitais, que é os dispensadores. Então, nessa solução alcoólica, eu tenho a opção de um dispensador manual e eu tenho a opção de um dispensador automático, né? Automático com uso de pilha, porque muitas pessoas perguntam, bateria? Não pode, tem que ser pilha. E aí eu particularmente, né, eu comento, eu digo assim, olha, eu até brinco, o dispensador automático, ele não vai falar... Profissional, por favor, vem aqui utilizar o álcool. Você precisa, de qualquer maneira, fomentar esse profissional e ir até o dispensador e ensinar ele a fazer a técnica da mesma maneira que seria o manual. E aí, Paula, eu queria te ouvir. O que você acha dessa diferença de dispensadores e se escolher um ou escolher outro realmente vai impactar no que é o mais importante, que é na prevenção de infecção e na adesão? Pergunta de milhões. A minha opinião é sempre o manual. Porque eu já testei o de pilha, né? E apesar, não sei qual é o que vocês utilizam, mas assim, normalmente são 6 pilhas o dispensador, em torno disso. A gente tem uma questão com descarte da pilha, e assim, ele é tão simples, a técnica, né, do preparo cirúrgico para a higiene das mãos, que eu não vejo razão da gente optar por um que não seja manual. E a gente ainda tem a questão da sustentabilidade. Sempre que eu posso, eu vou optar para aquele que não é o... Eu esqueci, ao contrário do manual é o quê? Automático. Eu sempre prefiro o manual. Sim. Porque, assim, na verdade, é o que você falou, não é o dispensador que chama. Né? O que chama o profissional para o dispensador é o conhecimento. Isso que vai chamá-lo para o dispensador. Perfeito. O dispensador... teve uma ocasião que num dos hospitais que eu trabalhava foi oferecido um dispensador que só faltava falar. Ele era maravilhoso. Realmente era... lindo, tecnológico, mas a adesão não foi boa. As pessoas preferiram aquele que era mais rústico, aparentemente mais rústico, mas porque ele era funcional.
e já estavam habituados com aquele tipo de dispensador. Então, assim, às vezes a gente vai oferecer uma super tecnologia quando, na verdade, a gente precisa de soluções muito mais práticas e muito que fazem mais sentido. Hoje, para mim, faz mais sentido a proteção do meio ambiente. Senão, eu acabo fica um discurso contraditório. Se a gente está oferecendo a solução alcoólica e um dos pilares é para a sustentabilidade, o dispensador vem com pilha, não me sinto confortável nessa fala. Eu conheci uma enfermeira num congresso. Eu achei muito interessante o que ela falou sobre isso. Que a gente fica, às vezes, muito preso, né? Ah, não, eu quero um automático, porque o automático vai revolucionar a minha vida, ele é touch-free, no touch, tal. Mas ela falou isso, ela falou, cara, eu preciso trabalhar a educação dessa pessoa, eu preciso, porque a motivação dela e a técnica, elas são muito similares, foi o que você falou, e a questão da sustentabilidade contribui para tudo. E ela me chamou a atenção para um outro ponto que acho que vale a pena a gente citar aqui. Por exemplo, o profissional tá lá na hora fazendo a prática, acabou a pilha. Acontece. E aí, você tem um profissional imediatamente que venha com uma pilha e troque na hora? Não, normalmente o profissional que você tem, ele está indisponível naquele momento. Exatamente. Então, você vai acabar tendo que parar ali, ter todo um processo, enfim. Mas obrigada pela sua opinião. Você, como especialista, pra gente é muito importante, né? E contextualizar, né? Com a questão inovação, sustentabilidade, né? Enfim, e do que foi a palavra que você usou, e do que é mais prático para o profissional. Posso só acrescentar uma situação? A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Há um tempo atrás, veio como uma grande novidade para a higiene simples das mãos o álcool em espuma. Lembra disso? Virou uma febre, porque é automático, vira uma espuma, super maravilhoso. Só que a maior vantagem que a gente tem é a agilidade do processo. Quando você utiliza espuma, você tem que utilizar uma bola de golfe e não seca nunca. Então, aquela super tecnologia, o que me traz de benefício? Então, eu penso muito nisso. A tecnologia ela tem que trabalhar para o benefício da prática segura. Senão não me adianta, né? Então, nesse caso que você citou, a pilha termina no meio do procedimento que você faz. Isso não vai acontecer nunca com uma solução, com um dispensador manual. Exatamente. É a mesma coisa da espuma. Eu não tem como eu achar que seja bom uma espuma que demora uma secagem, né? Que vai ser equivalente à lavagem com água e sabão no tempo de secagem. Eu perco a maior vantagem que eu tenho. Verdade. E aí, pra gente se encaminhar para nossa última pergunta, ainda nesse tema da sustentabilidade, aproveitando que a gente entrou nessa temática maravilhosa que realmente está no nosso DNA. A prática com solução alcoólica, ela traz uma economia e também contribui para a sustentabilidade. Como os profissionais hoje avaliam essa causa? Então, eu acho que é uma cultura que ela está sendo crescente, né? Eu não vejo todos em sintonia, né? Eu acho que é um movimento global e que está desencadeando em várias ações. E tudo vem contribuir, vem as instituições que fazem a qualificação das instituições, que dão a certificação para as instituições. Tem um movimento mundial em relação à sustentabilidade, então acaba sendo movimentado sim, existe um movimento para isso. O que eu vejo hoje, o profissional ele precisa estar seguro em relação à solução alcoólica, né? Ele tem que entender que existe, um tema que a gente não tocou, mas que eu acho que é importante, a gente se prende muito ao efeito residual que as soluções degemantes trazem, mas a solução alcoólica tem um efeito persistente, então isso é importante, ele ter esse conhecimento, ter o conhecimento do que, além da eficiência, o que me traz de benefício pessoal e coletivo quando eu escolho uma solução alcoólica. Então, a gente já discorreu, né, na nossa conversa, a gente tem tanto a segurança, porque a água a gente não tem condições, não existe uma legislação de uma água purificada para enxágue de pele, existe o atestado de potabilidade, né, mas não assegura que essa água não tenha um contaminante, não tenha biofilme. A gente tem a questão das luvas, aí a gente pode colocar, mas eu posso colocar 2 luvas
né, que aumenta a segurança. Realmente aumenta a segurança, só que aumenta o meu custo, aumenta o meu resíduo. E Essa mesmo assim, luva... 4% vai ter... Exatamente. E assim, a Microfluido. luva, ela se desfaz porque ela é látex e anitrila, ela não vai desfazer nunca, né? Então a gente tem que pensar também no meio ambiente, Sim. né? Que nessa linha da gente colocar uma dupla, né? Uma dupla camada de luvas. A gente tem o resíduo disso, né? Da compressa, da escova. Isso a gente tem que trazer para o profissional. Não tem como a gente ter uma consciência daquilo que ele não conhece. Então, isso também a gente pode trazer esse valor. O que a gente tem na prática é que quando ele conhece, ele fica cada vez mais engajado, porque é algo que todos ganham, né? Não tem perdas nisso. E é algo que se reverte para a própria instituição, para o trabalhador. Bom, quer complementar, Tati? Que eu acho que a temática ela É muito boa. Na verdade, você falou uma coisa que eu particularmente amo, que é a questão do efeito residual para o efeito persistente. Né? A gente culturalmente fica preso o efeito residual, mas para ter o efeito residual, o profissional tem que se escovar 5 minutos a primeira vez e as demais 3 minutos, né? Porque senão não vai ter o efeito esperado, porque a clorexidina ela é de ação intermediária, ou seja, tem que ficar com a exposição na mão, então isso é fundamental. Estamos falando de tempo, mais uma vez, né? Ação química e mecânica, exatamente, né? Em tempo. E quando a gente fala da solução alcoólica, o efeito persistente de ação imediata. Entrou em contato com a pele, ele já está agindo. E durante aquele período de tempo não vai voltar a ter crescimento. Ou seja, eficácia, rapidez, né? Enfim, tudo que a gente está buscando, você trouxe, assim, muito, muito, muito bom mesmo. E eu acho que é isso, né? A gente... Não vou falar que é o futuro, já é o presente. Já é o presente há algum tempo, né? Né? A gente faz parte, inclusive, do passado, né? Já estamos quase no passado, mas é isso. Eu queria te agradecer, muito obrigada por compartilhar sua experiência e seus ensinamentos com a gente. Sempre um prazer. Perfeito. Paula, para a gente terminar, queria deixar esse momento aberto, né, para quem está nos assistindo. Se você quer indicar alguma literatura, dar uma dica, uma sugestão de ação específica do que a gente falou, para que as pessoas possam aplicar isso no dia a dia no hospital. Enfim, momento aberto, 100% à vontade para contribuir aí com quem está nos assistindo em casa. Bom, se a pessoa não tem acesso ou tem uma dificuldade de olhar os guidelines internacionais, a gente tem literatura no Brasil que a gente tem a disponibilidade de todo esse material de livre acesso ali. É só olhar os manuais da Anvisa, as notas técnicas da Anvisa. A gente tem nota técnica sobre luva, que é muito legal da gente ver, né? De trabalhar com luva sem talco também para cirurgias. Legal. Né? Porque o resíduo do talco também é um complicador na hora da gente aplicar a solução alcoólica. Ele não é um impeditivo, mas ele complica. Se a gente não tem como tirar a luva com talco, a gente tem como enxaguar essa mão. Né? Então, a gente tem... recomendo dar uma olhada na nota técnica sobre luvas, nas notas técnicas sobre higiene das mãos. O Manual de Segurança do Paciente sobre Prevenção de Infecção Cirúrgica, tem um material robusto que a Anvisa disponibiliza. E também olhar a prática naqueles hospitais que já estão um pouco mais adiantados da instituição que você trabalha, aqueles que já implantaram né, a técnica a antisepsia cirúrgica através da solução alcoólica. A gente sempre aprende muito com conhecimento do outro, com a experiência do outro, e não existe uma receita de bolo, mas existe algumas coisas que a gente pode aplicar. Aquilo que a pessoa teve dificuldade pode ser a mesma realidade que a sua, e a gente ganhar um tempo ali. Eu também queria comentar uma mensagem final que a Paula falou ali e eu me recordei. Eu acho que é importante a gente reforçar aqui e conscientizar todos os profissionais que é uma prática ou outra. Porque muitas vezes as pessoas ficam naquela insegurança de a primeira cirurgia eu vou pedir para escovar e depois eu vou usar o álcool, por exemplo. Você vai machucar a mão do profissional e depois vai usar o álcool. Então, assim, nessa implementação, como você está falando, ela precisa ser exclusiva. Ela precisa ser a única escolha, né? Como a melhor escolha, como a solução padrão. Não tem como misturar, porque senão pode causar
outro problema, né? Outra questão com a mão desse profissional. Então, só chamar a atenção desse profissional para ler, né? Buscar essas literaturas que você mencionou e se atentar a isso, que é uma ou outra, porque as duas juntas, elas não têm sinergia. E nenhum tipo de recomendação, né? É isso. Bom, excelente. Quero agradecer a Tati. Obrigada. Muito obrigada, Tati, pelas contribuições. Paula, sempre um prazer encontrá-la, escutar as aulas. Pessoal, tem o webinar gravado da Paula, que está na nossa plataforma do e-learning. Quem quiser assistir mais sobre a temática, a Paula fez uma aula incrível, um webinar, né? Super engajado, muitas pessoas participaram. Está disponível, é gratuito. Acesse o site do e-learning da academia. Você vai se surpreender com todos os conteúdos que tem lá. Agradeço a todos vocês por essa tarde maravilhosa que passamos juntos. Um agradecimento da Escolap Academy, do Grupo Bebral e do time aqui especial da Tati, que patrocinou esse nosso episódio, que foi muito maravilhoso. Obrigada por todos os esclarecimentos, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.